Você sabia que um dos primeiros grupos controle descritos na história está na Bíblia? Calma, não é pregação não. É história antiga disfarçada de método científico. Bora para um pouquinho de história. Com 600 anos antes de Cristo, Nabucodonosor, que na época era rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e ocupou os palácios de Israel. Aí ele escolheu algumas pessoas daquela sociedade israelita, gente da elite, para trabalhar no palácio dele, para começar a servir a galera que tinha invadido Jerusalém. E entre essas pessoas estava um cara que é muito famoso na Bíblia, o profeta Daniel. Daniel foi convidado a trabalhar com o pessoal, mas também a viver como vivia a corte do rei. Então ele comia o que eles comiam, bebia o que eles bebiam e participava um pouco daquela vida do palácio. O negócio é que para o Daniel aquilo não fazia muito sentido. De acordo com as tradições dele, comer e beber como faziam as pessoas do palácio iam tornar a vida dele impura. E isso era uma coisa que ele não estava disposto a fazer. Então imagina a cena. O rei oferecendo banquete, carne, vinho, tudo farto. E o Daniel falando uma coisa do tipo: será que eu posso ficar uns 10 dias comendo só legumes e água? Pô, além de tudo, uma baita desfeita, né? Tinha um cara que era o encarregado de cuidar desses servos, desses israelitas que estavam trabalhando no palácio. E ele ficou preocupado, ele falou: pô, eu posso até tentar te ajudar, mas o problema é que se você não comer direito, você vai talvez ficar um pouquinho mais fraco, de repente a sua vida não vai ficar muito legal. E aí o cara vai querer a minha cabeça por não estar cuidando bem de vocês. Esse cara que era o encarregado e o Daniel começaram a discutir um pouquinho e chegaram até o meio termo. Essa foi a ideia de Daniel, esse é o primeiro grupo controle que foi proposto na história. Ele virou pro cara e falou o seguinte: então vamos fazer assim, que tal se você pegar uma semana e alimentar a gente do jeito que eu tô pedindo, e pegar um outro grupo nessa mesma semana e deixar ele comer o que está previsto nas refeições do rei, todos aqueles banquetes, todas aquelas farturas. Será que a gente não vai se desenvolver do mesmo jeito? Será que esse grupo é necessariamente melhor do que esse aqui? Essa parte aqui eu vou ler porque aqui estou lendo direto do que está descrito na Bíblia, tá? A fala do Daniel foi mais ou menos assim: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compara a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você mesmo concluir. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o viu que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Talvez os outros jovens tenham se revoltado um pouquinho com o Daniel, porque afinal de contas eles não tinham mais acesso àquela vida da corte. Bom, isso aí já é outra história. Pois é, a gente tem aqui não só um exemplo de um grupo controle muito bem executado, mas de um grupo controle que serviu para mudar a vida de uma pessoa. Isso aqui é método, gente. Isso aqui é método científico na prática. Vocês vão lembrar, para quem passou por isso na faculdade, que o Cosby já dizia pra gente que grupo controle é uma forma da gente validar uma intervenção, validar se alguma coisa faz sentido em um lugar ou em outro, testar uma variável. Nesse caso aqui, a variável que eles estavam testando era a alimentação. Tinha o grupo controle da alimentação meio fitness e o grupo controle banquete do palácio. E olha que interessante, um profeta lá da Bíblia, há milhares de anos, sem nenhuma forma de comparação de método estruturada, usou isso para tomar uma decisão que era importante para a vida dele, para tentar fazer um ponto. Agora imagina o que você, com tudo isso que a gente já tem hoje, milhares e milhares de anos depois, seria capaz, o que é que você pode fazer quando você domina um pouquinho mais métodos para trabalhar? Entre o achismo e uma evidência, tem um abismo gigante aí, não é não? Conhecer método científico, gente, não é um exercício vazio, mesmo que às vezes pareça, mesmo que muita gente não curta muito essas aulas aí quando elas aparecem. Mas na verdade é esse tipo de coisa que separa uma intervenção que parece que funciona de alguma coisa que você sabe que está no caminho certo. Isso é uma ferramenta muito bacana para você ser mais eficiente, mais eficaz no que você está fazendo e também mais honesto com o que você está propondo. Às vezes a gente acaba trabalhando porque parece que está andando para o caminho certo. E aí, também já deve ter isso na sua experiência, a vida dá uma voltinha ali e a gente percebe que vai ter que começar tudo de novo. É falta de método, é falta de ter medido isso lá atrás. E esse negócio de trabalhar com método, gente, é tipo um esquema de pirâmide, assim. Você começa com um grupo controle, daí tem um outro tipo de delineamento que faz sentido, a hora que você vê, você já está imerso nisso. E é muito difícil de largar, porque trabalhar com método muda um pouco a sua forma de enxergar o mundo. Não precisa começar com tudo, tá? Nem tudo vai caber também na prática clínica, tá tudo certo, mas eu acho que você pode ir aprimorando, pensando um pouquinho mais em algumas variáveis e, poxa, tentar ficar adivinhando coisa não fazia sentido nem na época do Daniel, vai fazer agora?